Bom, eu acho que eu vou começar, então. Óbvio que eu vou começar me apresentando, né, gente? Isso não tem nem dúvidas. Eu vou compartilhar minha tela. Preparei uma apresentação, assim, não vou falar só dela, eu vou falar. Bom, gente, muito prazer. Meu nome é Douglas Jordi. Eu sou homem gay, cisgênero, e eu estou, né, aqui em Florianópolis, moro aqui em Florianópolis há 7 anos. Eu sou, na verdade, do norte do Brasil, então eu sou uma pessoa do norte do Brasil que migrou para Santa Catarina, e aqui eu comecei a viver a minha versão 100%, sem máscara, sem esconder nada de ninguém, e entendendo realmente quem eu era e me aceitando, né? Isso aconteceu há 7 anos atrás. Então, bem quando eu entrei na universidade, eu vim aqui para estudar design de produtos, em Santa Catarina, em Floripa especificamente, e me formei em design de produtos e hoje eu trabalho com o mercado de produto digital. A minha graduação foi bem focada em produto físico, então eu tenho expertise de desenvolvimento de produtos, né? Eu sei fazer produtos também, móveis, embalagens, produtos que envolvem eletroeletrônico, tipo liquidificador, celular, essas coisas. Eu sou graduado para fazer isso, mas eu não faço isso. Eu desenho telas de aplicativos, sites e interações e experiências das pessoas em produtos digitais que a gente usa todo dia. Então, tela de WhatsApp, texto de WhatsApp, enfim, trabalho com UX design, a gente chama de user experience, né, experiência do usuário. É isso que eu faço hoje. Então, me formei no Instituto Federal de Santa Catarina, numa instituição pública aqui. Fui bastante atuante no centro acadêmico da universidade, então, todas as políticas de permanência das pessoas dentro da universidade, tudo isso eu me envolvi no movimento estudantil brasileiro de design, né, que a gente tem um movimento muito legal aqui no Brasil, é, que envolve o design ativista, que é um movimento bem grande em São Paulo, no Rio de Janeiro também, e aqui no Sul um pouco. É, nos encontros nacionais e regionais de design, então minha vivência vem daí, né? Então, conversando com pessoas, tendo vivência com essas pessoas do Brasil inteiro. E aí eu foquei aqui em Florianópolis em buscar experiência, né? Experiência de trabalho, tanto para me sustentar, porque era bem importante, né? Meus pais me ajudavam um pouco, mas teve um momento que eles não puderam mais. E aí foi quando eu busquei emprego aqui em Florianópolis e encontrei, graças ao universo, assim, a boas energias, encontrei o Impact Hub Floripa, que foi um dos estágios e um dos meus primeiros trabalhos aqui em Floripa, ainda na universidade. Então, eu sou um ex-maker, eu sou um ex-Impact Hub, e foi lá que conheci a Aline e o Léo. O Léo também, na minha primeira semana, ele trabalhou comigo como designer, numa apresentação super legal. Então, isso é um pouquinho de mim, assim, minha trajetória também passa pelo Impact Hub e em alguns momentos também trabalhando em conjunto com a Aline em alguns projetos, né? E esse projeto que ela me convidou, a jornada aqui, empreendedora LGBTQIAP+, é bem importante para mim nesse cenário que a gente está vivendo, né? E também no cenário do histórico da minha vida de como empreendedor. Eu também já empreendi. Eu tive, enquanto eu estava na faculdade, eu criei uma pequena marca de encadernação manual e experimentos com papel, já que eu estudava design, eu vi que eu queria explorar mais essa área e também eu precisava de dinheiro. Mais um momento que eu precisava de dinheiro, né? Eu era estudante e tinha que ter o meu dinheirinho para viver em Floripa. Então, é, eu usei, assim, fiz alguns trabalhos na universidade que me deram uma bolsa de estudos, né? Também dentro da universidade pública, alguns programas de educação ali dentro pagam bolsa para os estudantes. E aí uma dessas bolsas foi, eu tirei dali o primeiro recurso para começar a minha marca. Foi uma marca que durou 3 anos. Eu fazia cadernos para empresas, encadernava a arte das pessoas, enfim, fazia vários serviços pequenininhos para conseguir um dinheirinho todo mês. Isso me ajudou muito e foi muito importante para mim. E nesse processo eu aprendi muita coisa, errando muito. Então, mas sempre tendo um resultado que fazia sentido para mim. Então, o dinheirinho que eu ganhava estava me ajudando em algum momento, ou para comprar comida, que de vez em quando eu precisava comprar comida com esse dinheiro, ou para comprar mais material e produzir mais, vender mais, participar de feiras, conversar com as pessoas que também faziam o que eu fazia, né, faziam cadernos.
Então, foi bem interessante ter contato com as pessoas e buscar esse contato, né? Eu já estava inserido em Florianópolis, no cenário de design, por ser um estudante de design e também participar desses eventos, o que me ajudou bastante, mas eu não olhava, naquele momento eu não olhava para dentro, assim, eu não olhava para aquilo que eu estava estudando e aplicava no meu trabalho, né? Eu só estava fazendo por fazer e não tinha muito um passo a passo, não buscava muito um passo a passo. Tá, eu estou vendendo, às vezes já aconteceu, quando eu fazia cadernos, aconteceu muito de eu usar o dinheiro para outra coisa, não me planejar para fazer o que eu estava fazendo, só ir fazendo, fazendo, gastando dinheiro, ficando sem dinheiro para produzir e tinha que correr atrás, enfim. Isso aconteceu muito. E aí, depois de um momento, assim, principalmente quando eu entrei no Impact Hub e vi que existia apoio a empreendedores, né, a pessoas que tinham pequenos negócios e tudo mais, pequenos ou médios negócios, eu comecei a relacionar o que eu estava estudando com aquilo que eu estava fazendo para fora do trabalho formal, né, que era eu estava sendo empreendedor. Coincidiu, na verdade, que na mesma época que eu entrei no Impact Hub, eu fiquei parado assim, em relação aos cadernos, em relação a qualquer comercialização de produtos, mas eu entendi bastante sobre os programas que ajudam os empreendedores, né? Então, no Impact Hub eu pude entender e ver que as pessoas faziam esse trabalho e como elas poderiam fazer e como eu, como designer, podia usar algum método, alguma ferramenta do que eu estava estudando para desenvolver produtos e encontrei o Design Thinking, que é o pensamento de design. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre isso hoje, sobre um processo, sobre uma forma de pensar e que pode levar a gente a bons resultados. Depois, assim, encontrando o design thinking e ao mesmo tempo parando de empreender, eu foquei nesse cenário e nesse lugar de estudar o design thinking em projetos e produtos digitais. Mas eu sei e tenho amigos que têm marcas aqui em Florianópolis que utilizam os mesmos métodos e ferramentas para alcançar o objetivo que eles têm nos negócios deles, como empreendedores também. Então, eu tenho experiência de aplicar o design thinking em produto digital, que é o que eu trabalho hoje, mas tenho experiência dos meus colegas aplicarem o design thinking nos produtos físicos também, ou serviços, né? Que também a gente pode aplicar o design thinking aí. Aline, você consegue compartilhar agora? Daí, aproveitando que que a Aline vai compartilhar a tela, eu queria ver se alguém já conhece ou já ouviu falar sobre design thinking, se quiser abrir o microfone e falar, ou pensamento de design, como eu estou chamando aqui. Não sei se vocês já Uhum. conhecem ou não. Estamos com a tela, Doug. É essa? Estamos, é isso Beleza. mesmo. Aham. É isso, se quiser alguém comentar também, Amigo, mas eu que conheço um pouquinho, acho que você deu o nome perfeito. É pensamento de design. Design é processo, né? Como é que a gente pensa em processo para alguma coisa? Então, perfeito. legal. Alguém Quando mais eu era, conhece? quando eu era missionário em tempo integral, eu usava design thinking para customizar a experiência dos meus mantenedores. Então, data de aniversário, mandar presente de acordo com o que o mantenedor gostava. Os informativos eu mandava também com pedido de oração, cartão postal das viagens que eu ia. E aí eu aprendi a usar design thinking para fazer o que chama de customer experience, né? Que faz parte de um conceito de design thinking para personalizar, fidelizar a doação, a igreja também. Enfim, muitas igrejas me doavam, né? Coisas assim. Legal, legal. Isso é bem legal, assim. Eu vou começar a falar um pouco. Antes, pode voltar um pouquinho, Aline, onde eu me apresento ainda? Para cima, isso. Vamos deixar aí que eu vou falar um pouco mais sobre pensamento de design, né? Então, como assim, essa tela era para falar sobre mim, assim, um pouco das metodologias que eu conheço e trabalho com, né? E a principal mesmo é o pensamento de design, o design thinking, tá? O restante que está ali, de entrevista com o usuário, mapa de jornada e tudo mais, está tudo em inglês ali, mais voltado para o mercado digital e que eu faço hoje. Mas a minha intenção hoje é a gente traduzir um pouco esses termos e o design thinking mesmo, pensamento de design, para o nosso dia a dia enquanto empreendedor, porque às vezes a gente está lá fazendo um produto que não é um produto digital, no caso eu já passei por isso, né?
é um produto físico, é um serviço que vai ser mais rápido, ou então não vai envolver tanto um aplicativo, uma tela, um site, alguma coisa assim. Então, a intenção mesmo é apresentar o Design Thinking com uma linguagem um pouco mais tranquila, da gente entender e conversar mesmo. Então, se tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação também, podem levantar a mão e falar alguma coisa, tá? Mas, assim, o Design Thinking, ele, como a gente traduzindo mesmo, é o pensamento de design. Quando a gente pensa em design, a gente pode chamar, em alguns momentos, de um processo de desenho também, né? Desenho de onde para onde, de onde uma pessoa vai, para onde a outra pessoa vai, de onde o nosso produto está, de onde a gente tirou uma ideia e para onde a gente está indo com essa ideia, com esse produto, o que ele vai desempenhar na vida de uma pessoa, o serviço vai desempenhar na vida de uma pessoa ou um produto. Então, a gente pensa a gente explode essa palavra design em desenho, em jornada também. A gente pode explodir essa palavra e entender esse pensamento de design, como o Léo comentou. A gente está falando também de um passo a passo para conseguir chegar em alguma coisa, né? Então, desmistificando a palavra design, eu acho que a gente pode levar em consideração que a gente está falando de um passo a passo, onde o que é importante é a jornada e o resultado também é importante em alguns contextos, né? Em alguns momentos. Então, hoje a minha intenção é falar sobre pensamento de design dentro do processo de desenvolvimento de um produto ou de um serviço. Aí pode passar para o próximo slide ali. Então, primeiro a gente vai conceituar o que é um produto e o que é um serviço, né? Acho que todo mundo já teve a experiência de comprar alguma coisa no supermercado, né? Todo mundo aqui tem essa experiência. Quando a gente compra um produto, especificamente, a gente está comprando algo que alguém produziu. Ou a natureza, ou uma pessoa, ou uma fábrica, uma indústria, uma marca. A gente está comprando uma coisa que a gente vai utilizar ao longo de algum tempo específico, né? Então, a gente está falando de um bem que a gente compra, uma mercadoria que está à venda, a gente vai lá, dá o nosso dinheiro, recebe e utiliza isso, consome isso, né? Então, esse é o conceito de produto que a gente vai trabalhar aqui, que é o resultado de uma atividade ou um processo natural e tem a relação com um processo de produção. Então, alguém produziu isso de alguma forma. Isso é um produto. Quando a gente vai desenvolver um produto, a gente vai produzir isso de alguma forma, ou vai comprar e revender, mas alguém produziu esse produto, né? Quando a gente fala de um serviço, mudando de produto para serviço, o serviço é a realização de uma ou mais atividades que vão atender demandas sem envolver, de fato, uma mercadoria, uma coisa que a gente consiga pegar, que seja palpável. Então, o transporte é um serviço, a educação é um serviço, as refeições são serviços de telefonia também. E esse termo de serviço tem origem na ideia de servir, de atender a necessidade de uma pessoa executando uma tarefa ou uma ação pontual. Eu coloquei como exemplo a passagem de ônibus, ou um Uber, ou um táxi. Então, o serviço é uma coisa que você vai utilizar e ela vai se acabando com o tempo de utilização. Não como um produto que foi produzido por alguém. Você está usando um serviço, a pessoa está usando o tempo dela, uma coisa não tão palpável assim, para te oferecer um serviço. Então, você, como produtor de alguma coisa ou de um serviço, você vai utilizar o seu tempo, utilizar o que você conhece e entregar para o outro de uma forma que ele vai armazenar de uma forma diferente. Não é como um produto que ele vai guardar, simplesmente. Você vai dar um objeto para a pessoa, ela vai guardar. Não é só isso. O serviço, na verdade, a pessoa vai utilizar enquanto ela estiver ou com você, ou ela te pagou e ela vai utilizar esse serviço. É mais ou menos essa a diferença assim, de produto para serviço que a gente vai trabalhar aqui. Pode passar para o próximo slide, Aline. Então, falando especificamente do desenvolvimento de um produto ou serviço a partir do processo de design thinking, o desenvolvimento de produtos pode ser feito, né, de várias formas e não é sempre do mesmo jeito que um produto vai entregar ou vai ser desenvolvido com as mesmas ferramentas ou a partir da mesma ideia. Produtos vão surgir ideias e a gente vai desenvolver esse produto. O importante é o resultado disso também e o processo de como ele vai ser feito.
No caso do design thinking, do pensamento de design, quando a gente fala isso, a gente está trazendo o pensamento de um designer mesmo, que é a pessoa que estudou para desenvolver coisas, né? Não só produtos, mas também imagens, e passa por um processo para desenvolver esse produto. A gente está falando desse processo de design, pensamento de design. Então, baseado no... Como é que surgiu o design thinking? Né? Ele foi baseado nesse pensamento do designer, e é uma abordagem extremamente centrada no usuário, na pessoa que vai usar o seu produto. A partir dessa ideia, quando a gente pensa em criar uma solução para uma necessidade, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, pensando como um designer, né, como um desenhista, uma pessoa que vai determinar uma jornada de utilização de um produto ou de um serviço, é entender, de fato, qual a necessidade humana por trás disso. Às vezes a gente vê uma pessoa reclamando sobre alguma coisa e pensa, nossa, mas isso pode ser resolvido de X forma, digamos. Uma pessoa que queria muito... a pessoa não tem carro e ela queria muito andar de carro ou pagar alguém para levar ela a algum lugar. Surgiram os táxis, né? Os táxis fazem isso há muito tempo. Isso foi um pensamento de uma necessidade de uma pessoa, dessa pessoa, de ser transportada. Não necessariamente ela gostaria ou ela precisaria comprar um carro. Por exemplo, ela vai viajar, ela não tem um carro em todas as cidades, né? O táxi resolve esse problema, assim como o Uber também resolve esse problema, né? A partir do problema de locomoção, a pessoa não quer andar de táxi, ela quer andar com um carro que não pareça um táxi, por exemplo. Surgiu o Uber, no caso. Então, dá para entender que a gente está trazendo necessidades humanas e resolvendo problemas que as pessoas têm através de uma solução que não é óbvia, né? Não é óbvio que um táxi ou um Uber seja criado. Isso aí vem de uma necessidade que apareceu e criou-se uma solução para isso. Né? Então, a ideia atrás desse processo de design, de pensamento de design, é que quando a gente chegar em soluções inovadoras, é preciso adotar uma mentalidade de um designer, de uma pessoa que vai questionar e vai criar jornadas, produtos e serviços. Então, é a partir dessa perspectiva do usuário, a gente vai ouvir o usuário bastante. Então, a pessoa que você ouve reclamar de alguma coisa, ouve reclamar, por exemplo, uma pessoa num bar. Ou então, deixa eu usar outro exemplo. Uma pessoa que gostaria muito que, quando ela fosse pegar o transporte público, tivesse um espaço no transporte para ela colocar uma mala. Ela quer um ônibus que leva a pessoa até o aeroporto, precisa ter um espaço para mala. Alguém já ouviu essa pessoa? Alguém já propôs essa solução para essa empresa? Então, a partir da reclamação de uma pessoa, a partir do que ela traz, da experiência dela com algum produto ou com a falta de algum produto, a gente vai entender que tipo de solução a gente vai criar para ela. Então, disso que o pensamento de design fala, né? Então, e também ele tem como objetivo alcançar resultados práticos e as soluções que sejam viáveis economicamente e em tecnologia. Aqui, quando a gente fala de tecnologia aqui nesse slide, eu estou querendo dizer de forma de fazer. Porque a gente pode ter ideias muito legais, mas que hoje a gente, enquanto empreendedor, não tem as ferramentas e não tem a estrutura que a gente deveria ter para abarcar uma solução, para atacar uma solução que seja viável em tecnologia. Eu não tenho como fazer essa solução hoje, então eu vou pensar em uma coisa que seja viável. E também o objetivo do design thinking, né, do pensamento de design, é trazer resultados que sejam desejáveis para o usuário, para a pessoa que vai comprar, para a pessoa que vai comprar seu serviço, para a pessoa vai utilizar o seu serviço ou vai comprar o seu produto. Essa é a primeira etapa, assim, que eu queria passar para vocês. Tem um vídeo, esse vídeo eu acho que a gente vai deixar disponível em PDF a apresentação, e ele conta do início ao fim sobre o processo de design thinking. Eu não vou passar ele agora, porque eu acho que a gente vai falar bastante, e para dar espaço para falar mesmo, assim, não ficar muito atrasado. Pode passar, Aline. Aqui é um resumo sobre quais são as etapas do design thinking, tá? Do pensamento de design. Quando a gente fala do pensamento de design, a gente tem 3 momentos grandes e 5 momentos menores, que estão dentro desses 5 momentos grandes. Eu vou falar desses 3 primeiros, né? Primeiro a gente vai descobrir, depois a gente vai ter ideias e depois a gente vai experimentar essas ideias. Quando a gente fala de um produto físico, isso fica um pouco mais claro. Então,
quando a gente fala, por exemplo, de uma nova receita de cupcakes, ou então uma nova receita de bolo no pote. Eu descobri que as pessoas querem um novo sabor, querem um sabor de morango que eu como empreendedor, não faço, nunca fiz, e as pessoas sempre falam: acho que ficaria muito legal se você fizesse um bolo de pote de morango com doce de leite. Eu descobri isso, eu ouvi isso de uma pessoa, eu entendi que isso é uma necessidade e pode vender. Eu tive a ideia de fazer esse bolo de pote nesse novo sabor e lançar 10 desses bolos de pote, tentar vender 10 desses bolos de pote, ou anunciar 10, ou anunciar uma quantidade específica para testar e experimentar se as pessoas vão achar bom. Na experimentação surgiu que uma pessoa comentou que esse bolo de pote podia, ao invés de ser doce de leite, ser com brigadeiro, ou ser com brigadeiro branco. Então, eu ouvi isso e eu vou ter uma nova ideia de quantos vender ou de como vender isso. Então, esse processo passa pelas etapas esse processo de descoberta, ideação e experimentação, passa pela etapa de empatia, que a gente chama. Nessa etapa de empatia, a gente entende as necessidades e as motivações do nosso público, né? A gente entende, de fato, o que essas pessoas que vão consumir o nosso produto ou vão utilizar o nosso serviço gostariam ou o que elas passam hoje e como a gente pode resolver o que elas passam hoje, né? Quando a gente fala de empatia, a gente está querendo entender, de fato, o que vai motivar essa pessoa a querer comprar o meu produto, a utilizar o meu serviço. Depois disso, a gente vai para a definição. No processo de definição, a gente entende, de fato, qual é o problema específico que eu quero resolver, o que o meu negócio quer resolver para a pessoa. Eu quero que ela tenha acesso mais fácil a algum produto que eu possa revender para ela. Ou então, eu quero eu já vi que tem essa solução desenvolvida, esse produto desenvolvido, e eu só quero vender. Quero que a pessoa tenha dificuldade de encontrar um produto X. Eu só quero passar para a pessoa que eu vendo, que eu consigo trazer esse produto e vender para ela. Isso é a definição da ideia, definição do problema específico que você quer atacar, né? Da principal oportunidade que você viu que você pode desenvolver um produto. Depois disso, você vai ter ideias, né? Então, ideação é o processo de ideação, que podem servir como soluções. Você vai pensar nesse momento não apenas nas ideias óbvias, mas você vai se provocar para entender que tipo de ideias que tipo de soluções, na verdade, você pode criar. Depois disso, a gente vai para a prototipação. A prototipação nada mais é que criar uma forma mesmo, ou uma forma física, ou uma forma digital, para testar e construir como vai ser a sua solução. Essa prototipação, ela pode ser uma embalagem nova para o seu produto que já existe. Ela pode ser, bom, um produto novo que você quer mostrar para alguém. Você vai testar essa primeira versão desse produto. E aí você vai para o processo de validação, aí sim onde você vai testar com o público. Você já construiu a sua solução e você vai chamar algumas pessoas para validar e testar com esse público esse seu protótipo. Agora, assim, isso aqui é o geral do que a gente vai falar hoje, assim, eu vou passar passo a passo esses 5, bem rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me levantar a mão aqui e falar comigo também. Aline, você pode passar para o próximo? Agora eu vou falar do processo de empatia e de criação também, descoberta e criação, na verdade, que tem a ver com a empatia e a definição. A empatia, a gente tem que considerar o estudo do público, como eu comentei ali de forma mais geral, né, generalista. Aqui eu vou trazer ideias, assim, né? Eu trouxe ideias de perguntas para a gente se provocar e entender em que momento a gente está no negócio que vocês estão trabalhando, tudo mais. Mas o processo de empatia é legal a gente pensar quais as necessidades do meu público ou quem é o meu público primeiro também, né? Nesse momento é para a gente se perguntar, tá? As pessoas que eu ouço falar ou reclamar de uma coisa que eu quero resolver, ou eu ouço muitas pessoas reclamarem, será que eu posso resolver esse problema? Então, é nesse momento para você entender o contexto dessas pessoas, por que esse público reclama, o que eles reclamam tanto, e que você pode ter uma ideia a partir dessa reclamação, ou de um comentário que eles dão um comentário que eles fazem do seu produto ou do seu processo,
O que você pode fazer a partir disso? É a etapa de definição, né? A etapa de empatia ainda é para você entender como você pode. Na verdade, não é nem como, é o que você pode entender das pessoas que estão reclamando. Ah, essas pessoas são sempre mulheres, essas pessoas são sempre homens, são sempre LGBT, são sempre pessoas gordas que falam que eu sou uma pessoa gorda e eu reclamo muito de cadeiras. Tem cadeira que para mim não funciona no lugar que eu tô numa loja, no cinema, alguma coisa assim. Alguém pode ter uma ideia para resolver isso para mim. Dizer, toma aqui um extensor de cinto de segurança. Às vezes uma pessoa gorda pode precisar disso. É nesse momento, o tipo de reclamação que a pessoa vai trazer, ou até uma oportunidade que você vê que a pessoa não enxerga que pode facilitar a vida dela. Nesse momento é para você entender de fato o contexto de alguém. Dizer, essa pessoa. É mapear o problema que essa pessoa tem, sabe? É basicamente nesse momento. E é legal, eu coloquei ali uma frase em negrito, uma frase destacada, eu coloquei, lembre-se que o seu público não é você. E por isso, não tenha medo de perguntar para as pessoas. Nesse processo de design, de pensamento de design, é muito importante a gente ter contato com as pessoas que estão usando o nosso produto e não ter medo de perguntar para elas o que elas acham sobre o nosso produto. É legal também a gente saber que a gente vai ouvir coisas ruins sobre o nosso produto e em muitos momentos não é sobre a gente, né? Na verdade, na maioria dos momentos não é sobre a gente como pessoa. É muito, assim, salvo engano, quando alguém está realmente com raiva da gente ou está sendo uma pessoa desnecessária. Mas quando ele está falando do nosso produto ou do serviço que a gente está prestando, é bem importante a gente perguntar, porque a gente a gente está fazendo algo para alguém, está vendendo algo para alguém. Essas pessoas vão dar uma visão que às vezes vai fazer muito sentido e vai responder perguntas que a gente tem. Então, nesse momento é legal a gente perguntar para as pessoas. Aline saiu da apresentação. Aline, você está aí? Tô aqui, só um pouquinho. Tá. Deixa eu ver. Só um segundinho, por favor. Tudo bem. Agora. Voltou. Aí. Isso. Essa aqui. Desculpa aí. Isso mesmo. Não, tranquilo. Tranquilo. Enfim, resumindo, a etapa de empatia é para a gente fazer perguntas, é para a gente conseguir. Tá ouvindo agora, Moisés? Vocês estão me ouvindo, gente? Todo mundo está me ouvindo? Sim, aqui tá Moisés. Eu tranquilo. estou te ouvindo, aqui tá tranquilo. Tá bom. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Então, na etapa de empatia, é esse momento da gente perguntar para as pessoas, tentar entender que tipo de problema a gente pode resolver. E no processo de definição, é o que a gente vai determinar o que a gente vai resolver. O que a gente quer resolver de tudo aquilo que a gente já ouviu das pessoas, né? Do público que a gente determinou que a gente quer atender. O que essas pessoas, daquilo tudo que a gente ouviu de informação ou de feedback, né? O que a gente vai, de fato, resolver. É legal que, nesse momento, a gente simplifique o problema que a pessoa nos trouxe e tente chegar no ponto central desse problema. A gente tem que definir qual é o nosso foco, né? Então, por exemplo, fazendo o processo inverso da solução do Uber ou do táxi. Tá, a gente ouviu das pessoas que elas não querem comprar carro em todos os lugares que elas vão, isso aí é uma hipótese, tá, gente? Eu não sei se foi assim mesmo. Mas a pessoa quer se locomover num carro mais legal, a pessoa quer ir e voltar, ou pedir por um aplicativo ao invés de ligar por telefone. Mas qual o problema de fato dessa pessoa? O problema dela é se locomover. Como a gente pode fazer uma solução para que a pessoa se locomova? É essa a definição do problema. É reduzir e encontrar o foco do problema. Ela tem um problema que é não conseguir um produto que só tem Eu morava numa cidade onde a gente tinha muita dificuldade de comprar coisas de fora, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, por algum site. Uma pessoa fazia uma pessoa pensou, tá, eles têm problema de comprar esses produtos. Vou abrir uma loja pequena, onde eu vou trazer todos os produtos que eles querem com um precinho um pouco diferente, óbvio, porque né, tem que contar os custos, mas eu vou trazer todos os produtos que as pessoas querem de São Paulo, do Rio de Janeiro, para cá, e eu vou revender. Isso foi... O problema que essa pessoa resolveu foi
acesso, né? A gente não tinha acesso aos produtos de forma fácil. A pessoa resolveu esse problema trazendo os produtos até a cidade que eu morava. E aí, isso resolveu um problema, e foi o foco dessa pessoa. Ela definiu que o problema que a gente tinha era esse, de acesso. Então, no momento de definição, é determinar o que a gente quer resolver. Ela podia simplesmente dizer, não quero resolver esse problema, quero resolver outro problema. Eu vou criar os mesmos produtos e eu mesmo vou produzir e vou vender os que eu produzi, os similares. Isso também pode ser uma coisa que ela poderia definir para resolver, né? Aline, pode passar para o próximo. Depois dessas duas etapas, a gente tem a etapa de ideação, que é a etapa que eu mais gosto. Eu gosto de todas, na verdade, assim, mas a etapa que eu mais gosto porque é o momento que a gente vai sair da caixinha, assim, a gente vai pensar em um monte de coisa, a gente vai viajar mesmo nesse momento, que é o momento de ter ideias. Ideação é isso, né? É o momento de ter ideias. A hora da gente pensar em como resolver o problema que a gente conseguiu definir. Como é que a gente vai resolver isso? O que pode ser uma solução? Como eu acho que eu posso resolver esse problema que eu ouço sobre o tempo inteiro? E nesse momento é recomendado que a gente tenha várias ideias. E é legal também a gente não ter ideia sozinho, porque às vezes a gente tem uma ideia e a outra pessoa pode complementar a nossa ideia. Então, nesse momento é legal a gente chamar alguém para sentar do nosso lado e falar, me ajuda a ter ideia. Você explica o problema para a pessoa e fala, olha, o problema é esse, que eu defini, que eu quero resolver. E no momento de ter ideias, vocês vão pensar juntos, né? Não pode ser uma pessoa, 5 pessoas com você, todo mundo com papel e caneta na mão, sem julgar a ideia do outro. É um momento que a gente chama de brainstorm, mas eu gosto de chamar de chuva de ideias ou tororó de ideias. Eu gosto muito desses nomes, porque eles trazem um pouco mais, assim, não é em inglês e trazem para a nossa realidade, assim, do Brasil, né? A gente consegue entender o que a gente tem que fazer de fato quando a gente começa a falar. A gente vai ter uma chuva de ideias. A gente vai pensar em quantidade de ideias nesse momento. A gente vai usar um papel como uma caneta, escrever ou desenhar nossas ideias de forma rápida e simples. Aqui nessa imagem tem um monte de post-it, né? Que é um monte de quadradinho de papel pequeno. Eles têm um motivo para ser assim. É para a gente ter ideia rápido e escrever bem em poucas palavras a nossa ideia. A gente gera um monte de ideia num tempo determinado que você tiver disponível, as pessoas que estiverem com você estiverem disponíveis, e a gente deixa exposto em algum lugar para que você consiga ler tudo, em cima de uma mesa, cola na parede, começa a ter ideia. Quando eu fazia cadernos, eu entendi, assim, vou contar um pouco da história, assim, parando um pouco mesmo, fazendo um parênteses assim, bem grande. Quando eu comecei a fazer caderno, foi muito pela minha vontade de criar. Eu gosto muito de criar, eu gosto muito de experimentar coisas. Eu ia nas lojas, nas papelarias e gostava muito de ver as texturas dos papéis e tudo mais. E aqui em Floripa tem algumas papelarias que vendem os papéis bem diferentões, assim. São papelarias bem para quem quer fazer álbum de fotos, sabe? Aqueles papéis bem bonitões. E eu falei, eu quero fazer um caderno disso. Fui lá uma vez e comprei algumas folhas bem diferentonas e comecei a criar dentro de casa. E cheguei na faculdade, no meu primeiro semestre de faculdade, e vi que as pessoas queriam muito fazer os seus próprios cadernos porque os nossos veteranos já faziam isso, sabe? As pessoas que estavam no curso anteriormente tinham esse hábito de criar suas próprias coisas e personalizar. E eu vi que isso era uma necessidade das pessoas ali naquele momento. Então, eu comecei a criar e tive muitas ideias e fui escrevendo em vários papéis, assim, os tipos de composição de papel que eu queria usar num caderno simples, sabe? Com as encadernações que eu sabia fazer naquele momento. Então, foi muito importante. E alguns amigos chegavam para mim e falavam, pegavam os papéis que estavam na mesa e falavam: esse papel rosa combina com o papel branco que você comprou naquele dia. Eu ia lá comprava outro papel, enfim. E eu deixava as pessoas, assim, como os meus amigos mais próximos conseguiam montar os seus próprios cadernos comigo. A gente fazia uma tarde de encadernação na minha casa, e era muito legal, assim, e era a partir de ideias que a gente ia tendo junto, ao mesmo tempo, sabe? Então, também, nesse momento de ideação, eu gosto bastante dele porque a gente expande a nossa cabeça, assim. Às vezes eu juntava um papel que era um papel só para capa, mas eu colocava dentro do caderno para escrever numa folha diferente, sabe? Então, nesse momento de chuva de ideias, não tem
espaço para a gente julgar as ideias dos outros. A gente vai absorver tudo, a gente realmente vai focar em quantidade e deixar a nossa cabeça ir para longe, sabe? É legal eu mencionar também que para esse momento de ideação, existem ferramentas que podem nos auxiliar a destravar a nossa criatividade, para a gente destravar nossa cabeça mesmo, sair de algum problema que a gente está enfrentando no dia de criar e começar a pensar, ou colocar uma música, dançar um pouco, se concentrar, meditar também faz sentido nesse momento, tá? Tudo que eu estou falando aqui, todos esses processos, para todos esses processos e essas etapas, existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar, tá bom? Eu trouxe alguma, nesse caso eu trouxe uma, e nos outros casos também eu vou trazer algumas questões que vocês podem, se tiverem interesse, né, em aplicar realmente o design thinking, pensamento de design, vocês podem pesquisar no Google mesmo ferramentas de ideação, ferramentas de definição, enfim. Eu realmente estou trazendo um apanhado geral do que é o pensamento de design. E é sobre isso a ideação. Tem outras ferramentas também que a gente pode utilizar, como na ideação, além do brainstorm, tá? A gente pode utilizar o 635, que é uma ferramenta de criação de desenhos. A gente cria um número específico de desenhos com um número, por exemplo, a gente usa 3 pessoas, em 6 minutos a gente vai desenhando e rodando o desenho para que todo mundo desenhe em cima do que a gente desenhou, enfim, em várias outras coisas. E não são só desenhos, tá? A gente também está falando de fluxos que a gente pensa na nossa cabeça, dizer, o meu fluxos, receitas, se a gente trabalha com comida, se a gente trabalha com serviços especificamente, a gente pode falar de um passo a passo, de onde a pessoa vai ou como vai acontecer o seu atendimento com a pessoa. Eu posso dizer, o primeiro fluxo que eu vou, por exemplo, gerando uma ideia aqui, tá, gente? Eu quero eu quero começar a transportar pessoas ou fazer um táxi pet. Isso também é uma solução que pode surgir em algum momento da nossa vida de empreendedor. Para eu fazer o fluxo pet, eu quero que a pessoa me contate pelo WhatsApp, ou que ela me contate pelo Instagram. Aí você vai escrevendo, contato da pessoa, Instagram, vou buscar o cachorro, eu só vou levar o cachorro do pet shop para o lugar que a pessoa quer ir, entendeu? Então tem várias possibilidades nessas ideias, nessa ideação. Não está fechado só em desenho, não está fechado só em uma ideia rapidinha. Você pode pensar sobre um fluxo, sobre um passo a passo mesmo da sua solução, enquanto uma pessoa que está desenvolvendo um serviço, né? E é isso. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Quer comentar alguma coisa? Se já fez o brainstorm em algum lugar? Se já teve essa experiência? Como é que foi para você? Fiquem à vontade. Acho que é a hora de vocês falarem um pouquinho. Eu tenho uma dúvida, na verdade, Doug. Quando você fala sobre o momento da ideação, ele precisa ser síncrono. E se ele pode ser assíncrono, como fazer? De maneira muito rápida. A gente está abrindo uma cooperativa aqui em Curitiba e o objetivo da cooperativa é permitir que nós, todos que trabalhamos pela causa LGBT num projeto nosso, consigamos trabalhar juntos, tendo o horário junto. Porque uma pessoa é professora universitária, a outra é fisioterapeuta plantonista e a outra é educadora física pilates. E até sair, a gente está tendo que trabalhar de maneira assíncrona e eu estou sendo responsável por gerir todo mundo nesse momento assíncrono. E eu não tenho ideias de como fazer as pessoas terem brainstorm. A gente até criou um mural de ideias no Google Keep, só que aí acaba que todo mundo começa a discutir uma ideia em vez de só jogar, entendeu? E eu queria saber se você tem alguma ideia de como fazer uma gestão assíncrona do momento do brainstorm. Ou se não dá, não, Bob, chama todo mundo para um fim de semana na nossa casa e faz. Porque também são pessoas que moram em lugares diferentes, né? Enfim. Sim. Olha, eu acredito que o ideal seria que todo mundo estivesse no mesmo ambiente, entendendo as ideias um do outro, né? Tendo esse momento de só ter ideia junto e depois, quando a gente for falar de definição de solução, de prototipação, a gente pode determinar uma solução específica. Mas nesse caso de trabalho assíncrono, existem soluções para isso, tá? Cada um pode fazer o seu próprio mural com as suas próprias ideias e ter bem claro que esse momento realmente não é o momento de julgar a ideia de ninguém. Cada um faz o seu particular, não mostra para o outro no momento que estiver disponível, né? E em algum momento vocês vão ter que se reunir
e sentar e dizer, olha, galera, vou apresentar minhas ideias, do meu mural de ideias. Cada um ter o seu próprio mural para não realmente não dar espaço para julgamento um do outro, né? E também é legal a pessoa entender de fato que esse processo de ideação, ele realmente é necessário que você gere muitas ideias para que você, em algum momento, quando você for selecionar essas ideias, né, ou julgar de fato essas ideias, ou ver a viabilidade dessa ideia, você ter mais liberdade na sua cabeça para decidir o que faz sentido e o que não. Por exemplo, eu acredito assim que pode funcionar assim, você tendo cada um tendo o seu mural e depois apresentando para o outro, mas com certeza quando as pessoas estiverem apresentando umas para as outras, quem não, vocês vão começar a ter outras ideias também, sabe? Porque ou então, a sua ideia é boa, mas a gente pode adicionar tal coisa à sua ideia. Isso também pode acontecer e aí tem que ter um pouco de controle mesmo, sabe? Então, acredito que pode funcionar de forma assíncrona no primeiro momento, mas no momento de definir as ideias, acredito que é melhor que todo mundo esteja junto. Ou vocês podem dizer e determinar que uma das pessoas vai ter um voto de decisor, né? Vai ser a pessoa que vai decidir que ideia vai para frente ou não. Isso também pode acontecer. Em algumas ferramentas a gente pode determinar isso, tá? De design mesmo. Colocar uma pessoa específica de dizer, ó, você vai ser o decisor do nosso processo de prototipação ou da nossa solução especificamente. A gente pode também tem outra coisa, a gente pode votar nas ideias depois de um tempo. Depois que a gente fez o brainstorm, a gente pode começar a votar nas ideias que a gente quer. A gente determina um número específico de votos para as pessoas, elas podem votar nas ideias que elas acham importante. As ideias que não têm nenhum voto, a gente tira, e aí a gente discute de novo e vota de novo nas ideias e vai sempre reduzindo depois, sabe? Mas o processo de ideação é esse momento de explodir. Aí é isso. Acho que não sei se eu te respondi. Sim? Beleza. Leozinho. Mas Bom, alguém já usou. eu quero compartilhar uma experiência. Eu trabalho com empresas também, com equipes, e muitas vezes a gente dá de frente com esse desafio, né? De precisar fazer algum exercício que necessite explorar um pouco mais as ideias das pessoas, só que de forma síncrona. E aí o que eu começo a perceber, que eu adaptei em algumas ferramentas, eu começo a pensar numa trilha de perguntas que vai estimular com que aquelas pessoas pensem, né? Então, eu tenho um problema para resolver. E aí eu vou pegar e vou pensar numa trilha de perguntas de como é que eu posso olhar para esse problema. E aí as pessoas vão preenchendo aquele material, né, assíncrono, e elas vão ali gerando essas informações, que depois a gente vai juntar, sintetizar e ver o que saiu. Mas eu acho que o pensamento para a gente conseguir algo assíncrono é como é que a gente questiona, bota bastante pergunta para que as pessoas elaborem pensamentos diversos sobre uma mesma coisa. Então, isso te ajuda a criar uma ferramenta que te dê essa possibilidade de trabalhar de forma assíncrona. Acho que isso é um jeito fácil, mais fácil. Legal, é bem determinar mesmo o objetivo, né, dessas ideias. Isso é bem importante. Por isso que acho que a etapa de definição ali anterior à ideação, ela é muito importante justamente por isso, né, Léo? Tipo, a gente tem que ver, tá, a gente vai resolver esse problema, tá, galera? A gente tem que pensar sobre esse cenário específico. Tá, nesse cenário, quais ideias a gente pensa? Né? Ou então, nesse cenário e no nosso contexto, o que a gente tem que pensar e quais essas perguntas realmente podem ajudar bastante. Sim, e aí a gente começa a realmente se colocar dentro do contexto, mergulhar nessa roupa. E muitas vezes os negócios, eles têm mais de um ator envolvido, né? Então, se a gente começa a envolver essas figurinhas, a gente começa a ir elaborando esse problema por várias perspectivas. É realmente um exercício de empatia, né? Eu estava pensando aqui, Léo, eu acho que agora ouvindo o Léo falar e também Doug e o próprio Bob com esse problema a ser resolvido, sabe o que eu pensei, gente? Que uma possibilidade, quando você tem que tomar decisões para selecionar algumas soluções, por exemplo, que vão ser aquelas que vão ter que ser aplicadas, por exemplo, quando você tem um grupo diverso, com opiniões e ideias diferentes, você tem um outro grupo neutro que nem sequer participou dessa discussão,
que nem sequer ouviu como é que você chegou nessa ideia, que simplesmente seja um grupo de validação de hipótese, como a gente chama em desenvolvimento de negócios, que pode ser um grupo como que tem um determinado perfil, se não igual, muito parecido com a persona que você tem, com o seu público, vai, alvo que você está aí pensando em, que é para ele, né, que você está trabalhando, e que você oferte algumas dessas ideias para eles opinarem e dizerem qual deles eles comprariam. Porque eles não participar do processo de construção influencia menos nessa decisão, mas influencia mais no atendimento à necessidade para ele ver aquilo que ele está realmente comprando. Então, tipo, tô viajando aqui, tá, gente? Mas talvez, Léo e Doug, seja uma Bob também que trouxe esse problema maravilhoso para a gente ajudar a resolver, que é tipo isso, assim, porque você, quando coloca na mesa as vulnerabilidades e compartilha as vulnerabilidades, os problemas com o grupo, você pode encontrar 1000 soluções que essas pessoas vão te trazer e até ajuda, quem sabe, né? Não é nem participo do processo, mas eu te ajudo a resolver tal coisa porque eu tenho. O seu poder de compartilhamento é esse, né? De cooperar. Agora, no que diz respeito ao mercado, entre aspas, que é onde tem uma demanda latente lá esperando uma solução para consumir não significa pagar por ela, mas, enfim, para usar, né? Quem sabe um grupo de validação da sua ideia, que seja parceiro do seu projeto, do seu negócio, que não participa, então, do processo de construção, mas que te ajuda a dizer assim, olha, gostei mais desse, eu compraria esse por isso, X. E assim por diante. Talvez te ajude a validar, porque são pessoas que podem ser prováveis consumidores do teu negócio, da tua ideia, por ter um perfil muito parecido ou igual ao que você realmente quer, e te ajudam a tomar, às vezes, decisões verticalizadas. Tipo, cara, é isso aqui, deu, vamos de uma vez fazer, porque às vezes não tem nem prazo para ficar discutindo muito, ser obrigado a testar logo o teu negócio, né? Que senão fica muito no campo da discussão e não sai muito para a prática. E que você põe para jogo, entende? Porque se a gente pensar em que a gente está criando negócios, independente de ser startups ou não, o modelo de startup é aquele negócio que tem uma solução que alcança o maior número de pessoas possível, de uma maneira enxuta e ágil, ou seja, com o menor custo possível, de uma maneira mais rápida possível, para solucionar alguns problemas, que sejam eles inusitados ou problemas de fato já muito consolidados, vamos dizer assim, né? É mais ou menos isso. Como é que a gente resolve os problemas que a gente quer resolver, do maior número de pessoas possível dentro daquilo, claro, que é o nosso alvo, ainda na ideia de arrumou, foi de novo, errou, foi de novo. E vai fazendo, porque isso também é uma ideia de startup, bota para jogo, testa, errou, conserta, bota para jogo de novo. E assim vai construindo a jornada. Se a gente tiver um pensamento, estou eu aqui, gente, por favor, não é uma ideia, é um pensamento meu e de experiências que eu já tive, então, portanto, vejo se faz sentido para vocês. Mas se você tiver uma mentalidade, uma visão aberta de que você pode aparar as arestas num grupo desses de validação de ideia, né? E você bota para o mercado, entre aspas, o mercado testa, te dá o retorno, né, Doug? Você que é especialista no assunto. Você rapidamente consegue consertar e botar de novo, de volta, e ir mostrando esses aperfeiçoamentos e essas arestas que você vai aparando, inclusive para mostrar a verdade do que você está levando. Cara, eu acho que isso funciona super bem e está num modelo de atuação e de negócio muito, muito, muito focado nas pessoas. Então, viajei aqui com o que a gente estava falando e ouvindo e com algumas experiências para ver se faz sentido. Não sei o que o Doug acha sobre isso. Bom, legal. Você adiantou um pouquinho das coisas aqui que eu vou apresentar Uai, no desculpa final, aí. mas não, mas foi legal, é legal esse papo. Até uma coisa desse processo de ideação em muitas empresas, eu já até participei desses processos, a gente traz mesmo isso a gente até vê em filmes. Tem o filme A Creche do Papai, não sei se vocês já viram esse filme, mas eles mostram muito claro, eles testando os produtos com as crianças. Como é que é? Tipo sucrilhos, assim, sabe? Desculpa falar essa marca, mas eu não sei o nome disso. É sucrilhos. Cereais, isso. E aí, isso é uma forma também lá eles estão testando, né? Mas a gente pode fazer o processo de ideação com essas pessoas, tá?
Aqui eu trouxe só o brainstorm mesmo. Geralmente a gente não utiliza tanto o nosso público-alvo no brainstorm, a gente realmente vai fazer uma leitura do que a gente vai, na verdade, criar ideias a partir daquilo que a gente já estudou sobre o nosso público. Mas tem, por exemplo, o Focus Group, um grupo focal. O grupo focal nada mais é que perfis dessas personas que a gente mapeou lá na empatia, né? Perfis desse público que a gente mapeou. A gente vai apresentar o problema para essas pessoas, o problema que elas têm mesmo, e elas vão gerar uma enxurrada de ideias também com a gente, mas elas vão fazer. O nome não é um brainstorm, mas elas também vão gerar ideias através da perspectiva delas para a gente, sabe? Num negócio. Isso também é possível fazer. Então, a gente pode chamar as pessoas que estão envolvidas enquanto público-alvo para gerar ideias e trazer a perspectiva delas em relação a ideias também. Colocá-las para pensar com a gente, né? Existe também essa possibilidade. Me mutei aqui, foi mal. Mas trazendo já as próximas etapas também, pode passar, Aline. Depois desse processo de ideação, que pode ser bem diverso, a gente pode usar outras ferramentas, a gente vai para a etapa de prototipação. Eu trouxe aqui uma sigla chamada MVP. Ela não está necessariamente ligada ao pensamento de design, mas ela também faz muito sentido quando a gente fala de testar coisas e ter soluções viáveis, para a gente já logo testar e errar e já melhorar e já também atender o nosso público-alvo, né, as pessoas finais ali. Então, nesse processo, depois de idear, a gente vai prototipar. Quando a gente pensa em prototipar, a gente pensa como eu posso solucionar esse problema da melhor forma. Ou a gente pensa também como eu posso solucionar esse problema com o mínimo possível de recursos para começar a ganhar dinheiro logo, porque isso é uma necessidade de alguns momentos, né? Então, eu trouxe o conceito de MVP para a gente conhecer mesmo, ter contato com isso. MVP é uma sigla em inglês que representa e quer dizer o mínimo produto viável. Minimum viable product, foi mal, em inglês. Então, é o mínimo produto viável, a gente está falando disso. O que é isso, né? De um jeito simples, a gente pode definir o MVP como uma versão enxuta de uma solução que contém apenas suas funcionalidades básicas. Ela pode ser um software, um serviço, um produto físico ou digital. Ela é a solução mais básica que a gente consegue desenvolver inicialmente do nosso produto ou do nosso serviço. Eu falei do transporte, né? E aí tem aqui uma imagem que fala como a gente não constrói um MVP. A pessoa ela quer ser transportada ou chegar de um lugar ao outro de uma forma mais rápida que não seja andando. A gente não vai dar uma roda para a pessoa, a gente pode dar um skate para a pessoa. Isso vai levar ela de um ponto ao outro sem o esforço de andar. Ela vai só empurrar o skate para ir. Pode ser um patinete, pode ser a segunda versão da nossa solução, um patinete, uma bicicleta, e aí a gente vai adicionando funcionalidades e dando mais potência para o nosso produto também aos poucos, né? Mas desde o primeiro produto, desde a primeira versão do nosso produto, a pessoa vai de um ponto a outro. Ela vai conseguir ou consumir o nosso produto, ou a gente faz um bolo com menos recheio, ou um bolo com uma outra receita que não seja uma receita tão cara. A gente faz um serviço onde a pessoa vai me ligar, ela vai me ligar só pelo número normal, e eu vou levar para casa dela alguma coisa que ela me pedir, ou eu vou transportá-la de um lugar a outro. Isso é o conceito de MVP. É realmente ter eu preciso que uma coisa funcione. Qual o mínimo necessário para essa coisa funcionar e a pessoa sair satisfeita e desejando o meu produto? Esse conceito de prototipação é legal quando a gente fala também em soluções de serviço, né? Porque a gente está falando como é que meu serviço vai funcionar inicialmente? Só tem eu e mais uma pessoa para trabalhar, ou então só tem eu para trabalhar. Até quantas pessoas eu consigo atender? Que tipo de serviço eu posso fazer no mesmo dia, se eu for, por exemplo, fazer entrega de comida? Isso pode acontecer também. Ou então, se eu for entregar uma solução para uma empresa muito grande e eu só tenho eu para fazer isso. Eu vou separar, vou fazer um cronograma para eu, de fato, entregar valor para essa empresa ou para fazer o meu serviço ser um serviço de valor, né, que tem um valor agregado muito bom.
o que eu preciso fazer para chegar de um ponto e ir até outro, sabe? Isso é bem importante a gente pensar quando a gente pensa em MVP e prototipação também para a primeira versão de soluções, né, de produtos. É isso, gente. Esse é o MVP. Pode passar para o próximo, Aline. Também é falando sobre prototipação. Quando a gente pensa também em criar uma solução, um produto ou um serviço, é legal a gente fazer uma análise estratégica também do que a gente está criando e de que soluções a gente pode pegar exemplos, né? Eu coloquei aqui uma forma da gente fazer essa prototipação e pensar numa coisa que já funciona, ou melhorar essa coisa que já funciona. Eu coloquei o benchmark também, benchmarking, né? Que é uma análise, pode ser, na verdade, ele é uma análise estratégica das melhores práticas que a gente conhece por algumas empresas que já fazem, já entregam soluções que a gente vai entregar também, ou tem uma lógica de funcionamento que a gente também quer ter. No benchmark, essa análise estratégica a gente vai avaliar, né? A gente vai entender as referências que a gente quer trazer e utilizar na nossa solução, no nosso produto, no nosso serviço, né? Então, é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo, né, aprimorar ou processos, produtos ou serviços e gerar mais lucro e produtividade. Isso aqui no macro, entendendo no cenário macro, tá, gente? No cenário de empresas grandes. O benchmark serve para tudo. No cenário de empresas menores, a gente está falando de entender o funcionamento de empresas e ver que tipo de negócio o nosso negócio, o nosso serviço pode parecer, que tipo de lógica a gente pode seguir para que o nosso produto, a nossa empresa vá para frente e tenha pelo menos esteja num patamar interessante para a gente funcionar, né? E que tipo de modelo serve para a sua realidade também é legal você analisar no benchmarking. Uma empresa que trabalha a partir de serviços, tem um atendimento por vários canais, ela atende por WhatsApp, Instagram e Facebook. Se você, como único empreendedor único na empresa, o funcionário, você é o único funcionário, você é o empreendedor que está trabalhando sozinho, você não vai ter tempo para atender essas três, você vai ter que atender uma delas. Empresas do meu segmento ou de outro segmento que atendem só por Instagram, como elas fazem isso? Qual o diferencial delas? Por que elas atendem só o Instagram? Só pelo Instagram? Elas vendem só pelo Instagram. Por que ela vende só pelo WhatsApp? O público dela pede isso? Por que eu vou escolher atender só por um canal ou por outro também? Então, a gente pode entender, a loja X vende pelo Instagram e a lógica de venda deles para o Instagram é muito completa. A gente manda mensagem no Instagram, eles mandam todas as imagens e falam para a gente escolher o produto. Não, eu não quero trabalhar assim. Eu coloco o preço do produto na minha publicação do Instagram e é assim que eu quero vender. A pessoa vai escrever no comentário. Isso a gente vai entender no benchmarking também. A pessoa no benchmark eu vi que a empresa que não é do meu segmento, é do segmento de eu vendo roupa, digamos. A empresa do segmento de artigos esportivos, a empresa do segmento de comida, tem uma solução que é muito interessante, que chama muita gente, que vende para muita gente. Será que funciona no meu mercado? Será que funciona para eu trabalhar com isso? Você pode também aplicar modelos de outros mercados dentro do seu próprio. Isso pode ser uma inovação, pode trazer uma inovação para o seu negócio que vai te colocar à frente dos seus concorrentes, sabe? É isso. É legal também no benchmark também uma forma de fazer benchmark, né? De ir atrás e captar referências é você passar pelo processo de venda de outras empresas, você comprar de fato numa outra empresa, ou você iniciar o atendimento em uma outra empresa. E você analisar o atendimento, como é feito esse atendimento, que tipo de texto as pessoas usam para o atendimento que você está passando por isso. Existe uma forma de também fazer de cliente oculto. Cliente oculto é uma prática que em alguns mercados não é muito legal de fazer, mas em outros você pode fazer sem problema nenhum. É você tentar comprar o produto da outra pessoa e do início ao fim entendendo como é essa jornada e em que ponto você pode fazer diferente desse cliente, dessa empresa que você está fazendo cliente oculto. Então, nessa hora de prototipar, a gente envolve o MVP, né? Que é você pensar que tipo de produto você quer colocar no mercado e solução que você vai resolver, solução que você vai colocar no mercado e vai resolver esse problema
com o mínimo possível do que você pode oferecer, com o mínimo possível para rodar isso, você começar a ganhar dinheiro logo. E depois a prototipação, depois de você fazer esse protótipo, você vai para a próxima etapa de validação. Pode passar, Aline, para o próximo. Depois de você fazer a prototipação, você vai entender como vai ser o lançamento dessa sua solução. Quando eu falo do lançamento, também está envolvido prototipação, tá, gente? Porque quando a gente pensa em protótipo, a gente está pensando na primeira solução que a gente vai trazer. Pode ser um protótipo de baixa fidelidade, de média fidelidade ou de alta fidelidade. Pode ser um produto que vai se parecer com o final. No caso do mercado de alimentícios, é muito difícil você fazer um protótipo de baixa fidelidade. Você não vai colocar ali um produto ruim para a pessoa experimentar, né? Um produto muito não pronto. No caso, você tem que fazer um protótipo de alta fidelidade. Você tem que mostrar para a pessoa o seu produto pronto, né? O que você pode fazer é fazer um planejamento para fazer um número específico, enfim, fazer coisas específicas para o seu mercado, né? Mas quando a gente está falando de um serviço, a gente pode fazer um serviço que tenha apenas rodando um Instagram, ou rodando um WhatsApp, ou um site que tenha só uma página. Isso pode acontecer também. Então, é o seu MVP, né? O seu produto mínimo produto viável. Uma página de um site funciona tudo. E ali já apresenta a sua solução e você já pode vender a partir dali alguma solução também. E pensando no lançamento, você questiona, né? Tá, o meu produto faz sentido eu lançar o meu produto agora? Faz sentido eu validar primeiro o meu produto e depois fazer o lançamento, né? Isso você pensa no processo depois de prototipar essa solução. E aí você se pergunta, o produto está pronto, e aí você tem que colocar em prática as técnicas de venda e o seu plano de negócios também. É importante você ter um plano de negócios aqui nesse momento, ou você já ter uma noção de como você vai vender, desse passo a passo de como vai ser a venda, como é que você vai, de fato, fazer esse produto, esse serviço acontecer. E aí eu coloquei aqui só uma provocação mesmo, né, para entender. O seu público utiliza qual forma de compra? É sempre bem importante você entender isso antes de fazer o lançamento. E aí a gente vai para a última parte, que é a parte de validação, né, que é a parte onde você realiza os testes com o seu produto, com o seu MVP. E aí você pede ajuda das pessoas ou você encontra pessoas em redes sociais, amigos seus, pessoas que não sabem que está desenvolvendo esse produto e vão testar pela primeira vez e vão te dar um feedback sobre ele, né? É o que a Aline falou, de você colocar à prova o seu produto e receber feedback e melhorar, e lançar a próxima versão. Lançar a próxima versão com uma melhoria, lançar uma próxima versão com uma melhoria. Isso é uma forma de você ter sempre muito claro o que as pessoas estão falando do seu produto e em quais pontos você não está enxergando que pode melhorar. É aí que vem o agente de fora para dizer para você, olha, como assim você não pensou nessa solução? Como assim você está trazendo para mim uma solução que não está pronta, não está com todas as funcionalidades online, digamos, né? Falando de produto físico, um produto digital. Então, é nesse momento que a gente abre espaço para as pessoas testarem e comentarem sobre o nosso atendimento, sobre a qualidade do nosso produto, sobre os materiais que a gente utiliza no nosso produto, sobre um comentário mesmo, sobre a pessoa dizer, olha, acho que você podia fazer assim, acho que você podia... Então, isso não atendeu totalmente a minha necessidade, sabe? Então, é o momento das pessoas te provocarem e você saber filtrar também os comentários das pessoas. Como eu falei lá atrás, a gente vai ouvir comentários ruins sobre o nosso serviço ou nosso produto para a gente melhorar. Em alguns momentos, quando a pessoa está cheia de raiva, imbuída de raiva, ou de homofobia que pode acontecer quando a gente estiver prestando um serviço, a gente não vai usar isso como um feedback válido, tá? Eu gostaria de trazer isso porque a gente, como empreendedor ou trabalhadores LGBTQIAP+, a gente pode ouvir comentários que não fazem sentido para a nossa realidade, a gente pode sim refutar esse tipo de comentário que seja homofóbico, enfim, LGBTfóbico, que não faça sentido para a nossa realidade. Principalmente quando a gente está falando de serviço, né? Enfim, isso é um ponto é um ponto de atenção que a gente tem que também saber filtrar os comentários, né, das pessoas e filtrar o que a gente vai ouvir ou não para melhorar o nosso produto ou o nosso serviço, né?
E, enfim, também é legal pensar dentro da nossa realidade enquanto empresa, enquanto empreendedor. Esse comentário faz sentido para mim? Eu posso resolver esse problema nesse momento com o que eu tenho disponível? Em alguns momentos a gente pode não conseguir resolver, e em alguns momentos a gente pode sim conseguir resolver. Então, quando a gente está validando o nosso produto ou o nosso serviço, é legal a gente analisar quem está comentando sobre isso, qual é o perfil dessa pessoa que está comentando, e se a informação que ela está trazendo para mim é válida, e se é válida, como eu posso melhorar? Como eu posso lançar a versão 2 do meu produto? Como eu posso estar o tempo inteiro ouvindo essas pessoas, né? Então, esse processo de validação ele pode ser contínuo também. Não necessariamente só em um momento. Ah, agora fala aí, o que você acha? Tá, não vou mais ouvir ninguém. Validaram, falaram que é ruim, não vou mais ouvir ninguém. Não. O que a pessoa comentou? O que ela acha que você pode melhorar? Você vai avaliar. Ah, faz sentido eu melhorar. Eu vou usar o produto fazendo. Eu sempre falo de comida porque eu gosto bastante de comer, mas assim, produzindo um bolo, por exemplo, usando uma receita de bolo. Vou vender um bolo específico, a pessoa vai dizer para mim: Ah, Doug, eu não gostei lá daquele bolo de pote que você fez com morango e doce de leite. Acho que é melhor você vender com brigadeiro. Mas você vendeu todos os seus bolos de pote de brigadeiro ou de doce de leite, e não vendeu de brigadeiro. Você vai ver, tá? A pessoa está me falando, mas na verdade, para mim vale mais a pena, no meu contexto, na minha realidade, vale mais a pena vender o de doce de leite, sim, não o de brigadeiro, sabe? Então, tem esse momento também que você vai se questionar, avaliar tudo que você está fazendo a partir do comentário do outro, mas sempre lembrando que você tem também conhecimento daquilo que você está fazendo. Só que esse processo de validação de comentário das pessoas dizendo, ah, eu acho muito melhor você fazer de tal jeito, pode também trazer insights para a gente. Então, a gente vai seguindo o pensamento de design, a gente vai sim avaliar o que as pessoas estão falando para a gente. E em algum momento, se fizer sentido para a nossa realidade, para o número da empresa, para o número de pessoas para atender, enfim, de várias outras questões, a gente vai sim melhorar o nosso produto ou não. E aí, essa é a última parte mesmo de a validação mesmo, é ouvir feedback das pessoas, qual o feedback do nosso produto, o que as pessoas comentam sobre ele. Os elogios também é muito legal a gente ouvir e a gente entender se esse elogio faz sentido ou não. Isso também acontece, tá? Às vezes a pessoa está elogiando, mas na verdade ela não está comprando. De que adianta ela fazer isso, sabe? Então, é legal a gente se questionar nesses momentos, onde só estão elogiando e não estão trazendo um feedback real daquilo que a gente precisa ouvir sobre o nosso produto ou nosso serviço. Também é um ponto de atenção. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer. Aline, pode passar para o próximo slide. É o último slide, só para resumir um pouquinho e trazer de novo um pouco das etapas. Aqui é um resumo mesmo das etapas do design thinking, do pensamento de design, tá? Só para vocês lembrarem e quando estiverem acessando esse documento, vocês terem esse acesso de novo. Aqui é a imagem mesmo que eu trouxe lá no começo, e aqui um pouco das etapas mesmo, as etapas mais explicadinhas, assim, do pensamento de design. Pode passar para o último slide. É mais um agradecimento mesmo, gente. Muito obrigado. E eu estou abrindo agora para a gente conversar sobre a apresentação, sobre as etapas, sobre as ferramentas que vocês acham que poderiam trazer para cá. E eu estou aberto à validação de vocês da minha apresentação. Então, podem comentar sobre os seus feedbacks, onde eu poderia ter feito melhor ou não. Fiquem à vontade também. Se quiserem falar aqui ou falar lá no grupo do WhatsApp, fiquem à vontade. Estou aberto à dúvida de vocês também. É isso. Muito obrigado. Eita! Doug, sabe o que eu estou pensando aqui? A gente Ah, não pensou, a gente não ofereceu a sugestão aqui de fazer um exercício, né? Assim, quem sabe uma dinâmica em dupla em trio que dá para a gente fazer, que a gente ainda tem um tempinho que dá para fazer, se tu tem alguma sugestão de uma brincadeira, vamos dizer assim, do que seria cocriar alguma coisa em grupo, em dois ou três, e depois trazer para o grande grupo e apresentar rapidinho, para a gente fazer como se fosse aqui dar opinião sobre aquela negócio que aquela dupla ou trio criaram ali em 10 ou 15 minutos para a gente ver como fica, usando todas essas informações. O que que você acha? É possível? Tem alguma outra ideia?
Podemos, eu vou pedir ajuda de vocês para encontrar um problema, ou. Porque assim, a gente pode dar um problema para as pessoas, um problema geral e ver como as pessoas vão resolver, né? Boa, O que você acha? acho ótimo. Mas qual o problema? Eu não sei. Alguém pode sugerir. Eu tenho um problema para sugerir. Olhei para a Júlia, agora me lembrei. Ah, não que seja um problema, mas é uma coisa, um desafio bem interessante do teu Você tá me negócio, chamando de Júlia. problema na frente de todo mundo. Não, amor, isso é um nome técnico. Eu sabia que ela ia dizer isso. Por isso que eu falei para ela. Depois a gente conversa no privado. Não, eu olhei, sabe por quê? A Júlia é uma artista na Oi? sua essência e na vida, né? Além dela performar maravilhosamente bem, faz shows lindíssimos, ela é uma artista de artesanato. Ela já mostrou isso aqui, ela trabalha com papercraft. Eu particularmente, sempre falei e acho que é difícil as pessoas darem o valor devido a tudo que é feito pelas mãos humanas e não por máquina. As pessoas valorizam mais aquilo que é feito por máquina e pagam muito mais e caríssimo por coisas feitas por máquina e acham que o trabalho feito pelas mãos de alguém sempre é muito caro. E é claro que um artesanato é difícil de escalar, no sentido de fazer grandes quantidades muito para chegar em mais pessoas muito rapidamente. O material que ela usa é fácil de escalar, vou dizer assim, mas não o trabalho em si que ela realiza. Ela leva muito tempo para fazer um trabalho do que ela faz. Ela já mostrou alguns para a gente, mas se você quiser mostrar, Julie, mais uma vez, pelo menos eu sei que ela deve estar fazendo algum agora ali, porque quando ela vem para a aula, ela fica assim, as aulas, ela está assim, tá, mas ela está trabalhando ao trabalhando. mesmo tempo, é 24 horas. É 24 horas. Então, assim, ela deve estar fazendo alguma coisa ali, que ela não quer nos mostrar ainda, mas ela está fazendo. Eu só Então, o que eu comecei, pensei em fazer? Eu acho, mas tipo, olha lá, ele tá muito no início, não dá para ver Ai, que direito. Não. Deixa eu tudo. mostrar outro aqui que é. Aham. Acho é que não sei manual, né? se Um Douglas já trabalho, viu, mas esse aqui. olha lá, um trabalho Ai, que muito lindo! delicado, Eu não tinha visto, que tá vendo? lindo! Ah, eu Então, quero! e a Júlia Qual é o seu recentemente, Insta? Depois eu quero ver. depois passa só isso no grupo ali, Julia, no grupo aqui no Nessa grupo e máscara aqui aqui também, que eu fiz olha para o lá, Nis, ó. é com dobra. Então, Nossa, é assim, icônica, maravilhosa. Arrasou, arrasou. a Ai, eu Júlia sou agora ela apaixonado por expandiu para papel outros assim. personagens, né, Julia? Porque ela começou fazendo os Sim, agora bichinhos, estou fazendo as né? máscaras porque eu quero. Estou entrando na divulgação. Estou entrando na parte da experimentação que o Douglas falou ali. Eu estou lá um pouquinho mais na frente, Mas já tem um conta a ano, sua né? vitória Um recente ano aí para Que artesanato, legal. ao mesmo tempo que é lento, mas, né? Conta É. aí Vai indo. rapidinho a sua vitória aí do Que recente lindo, do nossa, lindo edital. demais. Muito lindo. Então, tem mais um monte. Ela já fez alienígena, ela fez orixás, ela já Ai, fez viu? muita coisa. Julinha, conta um pouco da tua vitória agora sobre o edital, que você trabalhou, que você tá, aonde você chegou agora com o teu trabalho e o que você fez agora. E deu, Isso, por eu que eu tô pedindo para ela finalizei. contar? Para a gente, de repente, pensar nesse problema, que é como a gente pode sugerir solucionar, enfim, qual é o nome que a gente pode dar aqui, para resolver um problema como esse, de poder valorizar, ter uma valorização, uma visão, uma valorização melhor de trabalhos manuais, como é isso que ela faz, para ela conseguir, de fato, poder ter um preço que as pessoas entendam que não é um preço porque é caro porque é feito de papel e é feito por uma pessoa. Não, é muito mais do que isso. O que que a gente poderia sugerir para ela como uma solução para ajudar ela a alcançar lugares melhores com esse trabalho? Então, eu vou pedir que a Ju, por gentileza, dê um relato breve sobre o teu trabalho, para a gente poder dividir em 2 ou 3 aqui e pensar no que a gente pode fazer, sugerir para você como resolver esse problema, tá, Julinha? Era disso que eu estava falando, amor. Conta. Tá muda. Não, tô. Agora sim. Acho que estava com mau contato. É a internet que falhou Tá. aqui. Beleza, pode ir de novo, por favor. Acho que primeiro o que me deu base foi buscar pessoas da comunidade, pessoas que pudessem me ajudar, grupos, né, LGBTs, já que tem um maior acolhimento e que dão mais valor. E com isso eu cheguei no edital
cultural da cidade, que chama Edital Fernanda Miller, dentro de um projeto de lei. E nele eu consegui, né, expor o meu trabalho, e aí eles aprovaram para que eu pudesse fazer um vídeo ensinando a montar. Então, um vídeo voltado para a comunidade também, ensinando a montar e crescer, né, nessa parte. Virar um empreendedor também, ter aquele incentivo para a comunidade também investir em empreendedorismo. Mesmo que não seja diretamente com o Papercraft, mas é um embalo para o empreendedorismo, independente de qualquer tipo de trabalho. Mas também me ajuda a divulgar, mesmo que as pessoas não queiram investir no Papercraft por ser uma arte, não vou falar difícil, porque para mim não é difícil, mas quem vê de fora acha muito difícil. Na real, não é difícil. É papel, cortar, colar. Coisa que qualquer criança faz. Mas para quem vê de fora acha muito difícil. Tem que ter uma certa habilidade manual, né? Todo mundo concorda com isso quando vê eu montando o projeto, quando vê o que eu estou fazendo. Mas, assim, foi até uma certa forma de divulgar, né, o que eu faço e poder investir em mim mesma. E, com isso, deu um avanço, um passo muito grande para eu conseguir montar minhas peças, comprar mais papel e aí agora poder ter essa experiência de expor em vários lugares, porque eu virei a chave. A princípio eu estava fazendo só gatinho, cachorrinho, para quem encomendasse, para quem comprasse. E aí eu pensei diferente, eu falei, não, se eu ficar só nisso, eu não vou sair do buraco, não vou sair, eu não vou dar um passo à frente. E aí eu consegui dar esse passo à frente e pensar em montar as peças e deixar em exposição no lugar, já que é uma peça de decoração, tem que ficar exposta, automaticamente é na exposição que eu vou conseguir ganhar meu espaço aqui dentro da cidade, porque é um trabalho pouco conhecido até, né? Poucas pessoas conhecem o Papercraft. E eu não tenho concorrente na cidade. Então, para mim, é maravilhoso não ter concorrente. Mesmo que eu queira Nossa, sim, ensinar, uma mas super oportunidade. como é que é? Desculpa, não entendi. É uma super oportunidade, né? Tá nas suas Nossa, mãos, muito demais, foi legal. sensacional, E aí eu tô naquela fase que você falou, de experimentação, e eu vou começar a espalhar ele pela cidade, em lojas, vitrines. Tem um tatuador que já fechou comigo, ele quer colocar o projeto lá, mesmo que troque em tatuagem mesmo, que também para mim não é problema nenhum. Mas deixar lá em exposição, no barbeiro também, eu já estou com uma caveira ali, barbuda, para montar, maravilhosa. E aí vai ser isso. À medida que eu for expondo, as pessoas vão conhecendo e automaticamente vai gerar muito mais trabalho para mim. Que legal, que legal. Maravilha. Então, bom briefing, né? Não é só, além de um bom briefing, é uma excelente história, né? É Muito, um bom muito. case, Acho né? que sim. Acho que a gente pode definir, então, o problema, né? Deixar bem definido, que é como a Júlia pode. O objetivo seria mostrar mais o trabalho e começar a gerar mais valor para o trabalho dela. Eu acho que isso pode ser o nosso ponto central, né? Então, como ela pode gerar mais Exatamente, valor para o valorizar o trabalho dela? trabalho, porque se fosse só por mim, né? É porque assim, né? Eu vou pontuar antes da gente começar a gerar ideias, tá? Você, ao longo do tempo, vai se tornando referência naquilo que você vai mostrando para os outros, né? Então, esse é o ponto. Eu acho que a partir desse momento a gente pode começar a gerar as ideias. Aline, não sei como é que você quer fazer, é porque a gente não tem um quadro branco para comentar, né? Onde colocar post-it e tudo mais. Ou aqui no Eu Zoom tenho tem. só uma Eu acho que dúvida. Eu tenho uma dúvida para gerar a ideia. Aline, quanto tempo... Júlia, desculpa. Quanto tempo você leva para fazer aquele gato, por exemplo, que você mostrou? Porque eu não tenho ideia de parâmetro. Um gato daquele leva quanto tempo? O gato preto, ele é Isso. rapidinho. Eu colo... É porque, assim, eu colo uma folha na outra. A folha que eu imprimo não é a folha que eu monto.
Então, eu deixo ela secar de um dia para o outro, no dia seguinte eu já consigo montar ele, no máximo 2, 3 dias. Mas com a prática que você tem hoje, né? Porque quando você começou, Sim, não, quando eu comecei foi um pouco mais lento. era uma semana. Uma semana, por aí. Eu lembro Você disso. usa ou poderia usar alguma ferramenta tipo Mac que ajude ou não? Você faz Sim. com dobrador? Não, Tá. dá para fazer com máquina de corte, né? Que facilitaria bastante. Eu corto tudo à mão, na tesoura. E eu Uhum. também não tenho impressora, então eu imprimo na folha comum para poder... Entendi. Me viro dentro das possibilidades. Mulher, você é maravilhosa. Não é, olha, eu fiz faculdade, eu tinha que cortar as coisas, era um caos. Não é todo mundo que sabe cortar, não, é sério. Né, não. Mãos maravilhosas. É sobre isso. Então, Aline, eu acho Poder... só que a gente só não tem onde colocar as ideias, assim, né? Eu não Ah, mas eu sei. acho que eu sugeriria que a gente dividisse a turma agora, quebrasse em duplas mesmo, Aham. para a gente trocar uma ideia, a turma, aí a galera anota e depois traz para a gente discutir um pouquinho e bota no chat, quem Show. sabe, alguma coisa assim. Mas para a gente fazer uma dinâmica, um exercíciozinho sobre de criatividade, Show, compartilhando uma história maravilhoso. real. Mas por Tá isso. bom, tá Podemos? bom. O que vocês Podemos, né, acham aí? gente? São. Ô, Aline, Oi. não dava para a gente fazer aqui agora? Eu já estou cheio de ideias. Ah, tudo bem. Se alguém quiser já contribuindo, anotaram? Vamos embora, então. Vamos fazer juntos. O pessoal Pode lançar as concorda? ideias, então. Fica à vontade. Já quer comentar? Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever as ideias. Todo mundo escreve as ideias. Temos 3 minutos para isso, pode ser? Ou é Isso. pouco? Isso. 3 minutos para. Escrevam as ideias, registrem as ideias no papel ou onde vocês puderem. A gente espera 3 minutos e aí cada um vai falando na volta. Pode ser? Fechou. Então, Não, vamos beleza. ficar Três por aqui minutos. mesmo. Vou contar 3 minutos agora, então, a partir de já. Um, Tá dois, bom. três e foi. Eu vou dizer todo mundo. Fechou? Fechou, fechou. Aqui fechou. Ok. Quem quer começar? Luiz quer começar. Já sei, eu estou no carro, gente. Eu parei para assistir essa aula de hoje. Que bom. Estava no trabalho, daí eu estava no trabalho e daí eu não vou deixar de assistir. Posso colocar aqui minhas notas? Estão me ouvindo? Vai firme, vai firme. Pode ir, vai lá. Dá para me ouvir bem, pessoal? Aline, Super dá bem, para me ouvir? tranquilo. Tá. Eu interpretei o trabalho da Júlia, que é um trabalho incrível, né, como um trabalho de uma artista, né? Então, como uma artista, ela tem que desenvolver e registrar uma marca de artista, uma assinatura, como se fosse um Romero Brito, alguém assim, e ela tem que fazer o registro mesmo dessa marca, né? Eu não sei se a Júlia já tem isso ou não, mas são algumas ideias que eu tive. Como ela já foi aprovada nesse edital, e ela já gravou um vídeo, e ela, de certa maneira, é uma referência, ela vai ter que, ela poderia também trabalhar no social media, né? Ela divulgando não só os produtos dela, mas ela também capacitar, dar aulas, ela pode vender essas aulas. Nisso, ela já vai tornando a assinatura dela, o nome dela conhecido, e ela pode vender essas aulas também através de plataformas como o Hotmart, gravar lá os cursos e deixar online para quem quiser se capacitar a produzir isso, porque ela vai ser uma referência, né? Como uma artista de trabalhos manuais, enfim, né? Pensando mais adiante também, ela capacitar essas pessoas que ela vai capacitando, ela vai já montar um time, né? Porque eu já penso no termo de profissionalizar essa marca e expandir. E aí ela vai capacitar essas pessoas para trabalhar junto com ela, né? Ela vai ser a criadora desses protótipos, desses modelos, né? Que podem ser replicados para produção. E essas pessoas vão produzir para ela, uma vez que a demanda, uma vez que o nome dela, a assinatura dela, vai ser conhecida como objeto de decoração, objeto de arte, né? Que é uma artista, o trabalho manual é um artista, né? Ela vai ter uma equipe que vai trabalhar e vai trabalhar na produção desses materiais que ela vai vender
né, numa grande escala ou pequena escala, enfim. Aí ela define se ela faz uma série limitada, faz uma coleção, desenvolve um determinado tema para trabalhar, né, como uma artista plástica mesmo. Então, eu coloquei essas ideias aqui. Legal. Notou, Julinha? Tá Para quem tem gravado. mais ideias, próximo. Quem... Oi. Vai lá, Bob. Bom, eu pensei em umas coisas, assim, porque eu pensei bem no start, assim, no inicial, né? Como fazer para ter um resultado rápido agora, assim. Então, a primeira coisa que eu pensei foi da Júlia oferecer algumas miniaturas gratuitas para a sala de professores nas escolas. Sempre vai ter um professor de arte que vai querer, achar bonito e vai pedir para casa. E em escolas privadas, ela pode vender palestra. Eu tenho uma amiga que ela criou um projeto chamado Por Mais Turbantes nas Ruas, onde ela ia nas escolas da oficina de turbante para combater o racismo, e as escolas privadas pagam, porque tem, tipo, uma verba para palestras, assim, sabe? E aí, tipo, vai e oferece para a escola, tipo, ó, tô dando isso aqui para decorar a sala dos professores, os professores vão perguntar, dá para oferecer para uma aula de arte, ou, enfim, uma extra classe por um semestre, por exemplo. Uma outra coisa que eu pensei foi consultório de medicina veterinária. Muitas pessoas têm processo de enfrentamento ao luto do animalzinho que está em pós-operatório, alguma coisa assim. E eu pensei que ela poderia fazer parceria das clínicas veterinárias solicitarem, oferecerem para os donos as possibilidades. Tipo, você quer um papercraft do seu animalzinho para eternizar ele no mural da sua casa, tipo, na estante. Não só animais em situação de vulnerabilidade ou risco de vida, mas até animaizinhos que acabaram de nascer, ou, enfim, coisas assim. Que eu acho que pode ser um resultado fácil também, assim, tipo, e aí de boca a boca vai indo, né? E a terceira coisa que eu pensei, como bom ativista do cooperativismo, que eu pensei foram cooperativas de reciclagem. Uma das grandes demandas que o cooperativismo de catadores de recicláveis e pessoas que trabalham com reciclagem hoje em dia tem é porque é uma cooperativa monofuncional, né, e monooperatória, que a gente chama. Então, geralmente você vai, cata o reciclável, vende, distribui o lucro. E se a gente empoderar as pessoas dessa cooperativa a pensarem o papercraft como um outro produto e uma outra atividade para catadores de recicláveis, a gente pode trabalhar com outras profissionalizações possíveis, né? Há um tempo já que o MEC e o Ministério do Trabalho reconhecem o curso técnico em reciclagem. E uma das maneiras possíveis, por exemplo, seriam essas cooperativas que têm interesse na profissionalização dos profissionais que trabalham com recicláveis, deles implementarem você como uma artista. E se você tiver DRT, é mais fácil ainda de você dar aula mesmo, profissionalizante, para as pessoas terem seus registros profissionais. Então, são coisas pequenininhas, tipo mapear cooperativas, mapear clínicas veterinárias e mapear escolas, principalmente as particulares, né? Porque eu acho que as públicas talvez não tenham recurso. E eu estou pensando bem no dinheiro, com todo o carinho do mundo. A gente aqui também, enfim, vocês entenderam, né? Mas é isso. Seriam as 3 coisas que eu pensei. E o Bob fala, são coisas pequenininhas, são altamente potentes, incrivelmente potentes. Sim, E todas as ideias que tanto você e o Luiz trouxeram agora, sensacional. e Depois eu viável, quero né? Eu ouvir da Júlia. achei legal essa mentalidade do viável. O MVP tá aí dentro, o design thinking também tá aí dentro. Achei muito legal. Vai lá, Sensacional. perfumadinha. Na tua mão ali. Oi, gente. Eu pensei em fechar parcerias com arquitetos e designers de interiores da região para que eles coloquem os produtos nos seus projetos, né? Então, quando eles decorarem apartamentos e casas, na hora que eles fazem aquela montagem, né, e eles divulgam o trabalho deles nos portfólios, que os produtos assinados dela estivessem incluídos nesses projetos, né? Isso vai fazer com que ela fique conhecida, né, nesse meio, né, de decoração e arquitetura, e aí as pessoas podem encontrá-la e adquirirem peças. Então, isso é muito comum, existir esse tipo de parceria entre designers e artesãos, né, para fechar esse tipo de negócio. Deixa eu cortar um pouquinho, Muito peraí. legal. Com relação a
o que o Luiz falou sobre Marcelo, montar depois do uma Marcelo tá com a mão aula, levantada, tá? sim, Vai. montar uma aula virtual e tal, eu até pensei quando eu estava fazendo o edital. Porém, tinha que cumprir tempo e tal, e aí ficou meio embolado, eu dei uma segurada. Eu falei, não vai dar tempo de eu parar aqui para fazer uma videoaula ao mesmo tempo, porque senão eu ia me enrolar em cumprir o tempo do edital, que terminava agora em junho. Essa parceria que o Roberto falou com os arquitetos, quando eu mostrei o meu trabalho para o dono da academia onde eu malho, e eu falei assim, deixa eu montar um projeto, colocar aqui, eu já estou fazendo esse embate. E aí ele ficou de pensar e tal, a primeira coisa que veio na cabeça dele, e que ele falou foi isso, ele falou assim, eu tenho uns amigos arquitetos, eu vou conversar com eles, então assim, as pessoas que são próximas começam a comprar a ideia, é muito engraçado, isso é sensacional. E eu acho que assim, ao mesmo tempo que eu começar a expor, né, porque eu já estou dando esse passo, né, à medida que eu começar a colocar em lugares públicos que as pessoas vão começar a ver, eu acho que dá para montar até uma parceria, tipo, a pessoa tira uma foto e marca meu Instagram, e aí concorre a um projeto, alguma coisa assim. Então, já começa um desenrolar de várias ideias ao mesmo tempo, é quase quase um engate, né? Um puxa o outro, uma ideia acaba puxando outra e vai desembolando. E o projeto ele é extremamente, como diz, fugiu a palavra. Despretensioso? Ele é Não. maleável, ele encaixa em qualquer lugar. Eu posso fazer tipo, Sim, sim. um projeto para academia, um projeto para casa, um projeto para o botequim, um projeto para Adaptável, milhões de né? lugares, né? Sim. Inclusive, até gerou uma ideia de fechar uma parceria com um crematório de pet shop, de animais, né? De pet shop, não, desculpa. Crematório de animais, onde as pessoas perdem os animais ali e, ao mesmo tempo, recebe um projeto com a cara do bicho que tinha. Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar lá. Bora, Marcelo. O meu, assim, eu pensei em fazer displays grandes, tipo, que nem a academia onde você malha, fazer um boneco de, sei lá, 1,60, 1,70, de alguém malhando, usar como display, sabe? E isso dá para oferecer para restaurante, para peça publicitária, enfim, né? Sei lá, imaginei um restaurante de frutos do mar, a pessoa vai viajando, fazer um caranguejo grande, sabe? Isso fica muito legal e dá uma visibilidade bem grande, né? Sei lá, até esses dias não, recentemente teve um carro que fez uma publicidade, eu não consigo enxergar. É um urso? Não, é um urso com peso, né? Depois eu mando lá no grupo. Tá. Tem uma propaganda, eu não lembro de que carro que era, mas ele em movimento, é vídeo, né? Ele virava desenho com essas simetrias, né? Puta, isso daí, se faz uma peça publicitária com um carro desse, sei lá, num shopping, é um puta num trabalho, mas é uma puta visibilidade. E são possibilidades. Marcelo, você está mutado. Como a Júlia estava falando, né? Ele é muito adaptável. Sim, e assim, é possível você fazer miniaturas, talvez essas coisas, fotografar
e vender a ideia para fazer a coisa grande, né? Você acaba fazendo um portfólio dessas coisas que, com dimensões menores para possibilitar fazer maior. Mas Podia tem fazer muita kits de coisa, pequenas criaturas, né, Ju? tem muita coisa que dá para fazer, cara. Caramba, olha só, né? Tá, a gente já te deu trabalho para os próximos 5 anos aí, tá, Ju? Mais ou menos. Consultoria. Ju, Só rapidamente, não pode esquecer dos amigos, né? Quando ficar rica. Não é? Ô, Ju, só para te falar, eu sou produtor cultural. Quando você quiser registrar a sua marca, vamos conversar aí, que eu tenho muito interesse em ser seu produtor a longo prazo quando você for famosa, viu? Aqui, mini coração para você, tá, Bob? Tô indo a Curitiba para falar pessoalmente com você semana que vem. Segura a onda aí. Vou aí dar um oi para você, para o Marcos e para o Léo. Pronto. Coisa linda. Segura aí que eu tô chegando, parceiro. Que maravilha. Então, legal, esse foi um exercício real, né, gente? Mas é isso. Aliás, esse é o tipo de MVP quase, que se Júlia quisesse trazer um grupo de MVP, né? Ou Eu tenho não? ideias, eu tenho ideias. Ideias, vai, ideias. Oba! Eu acho que eu também anotei algumas ideias aqui e eu queria trazer só um pensamento também para a Júlia, né, e para todo mundo também envolvido no que a gente falou hoje. Em relação ao público, ou onde vender, ou para quem vender, é legal isso você determinar isso para que você tenha controle daquilo que você está fazendo enquanto empresa, né? E aonde você quer chegar. Esse planejamento é muito importante que em alguns momentos você pode não fazer ele agora, mas em algum momento você vai ter que parar e dizer, tá, o meu foco vai ser pet shops e também você pode ter mais de um foco, tá? Eu acho que o saudável para o empreendedor de onde está vindo o dinheiro. Eu acho que isso é bem o primeiro determinante que você pode ter, mas também focar em um, dois ou três mercados ou públicos específicos para que você também consiga fazer um plano de ação, né? Porque a gente está tendo um monte de ideia, te dando um monte de ideia, mas é legal ter um foco também. Isso que vai fazer você ter um direcionamento e saber aonde crescer, né? E antes de você ter esse foco, você vai testando mesmo. É assim mesmo o começo, né? Eu acredito real, que todo mundo teve essa experiência. sim, eu já pensei nisso, assim, às vezes eu fico, nossa, mas tem muita ideia, para onde que eu vou seguir, qual é o caminho? Sim. Mas eu também, ao mesmo tempo, não fico tão preocupada, porque, em real, muita ideia, então, assim, para onde o caminho seguir é aquele que vai ser, e aí Sim, é isso. sim. Vamos ver onde vai reparar. Tem a forma também de você focar onde está te dando dinheiro ou ter um trabalho mais constante, né? Uhum, E em outros momentos você conversar com outros públicos, né? sim. Entregar a sua solução para outras pessoas. Mais uma coisa que eu queria falar que foi uma ideia que eu fiquei pensando muito. Tem um caso aqui de um amigo que também trabalha com papel, ele não trabalha especificamente com o que você faz, mas ele tem um perfil chamado O Quarto B no Instagram, que é bem legal, se você quiser ver depois. Que antes ele focava no produto mesmo, na solução, tirava foto só do produto e tudo mais, mas agora ele focou nele mesmo, né? Então, ele como produtor desse produto, ele como a pessoa que tem o conhecimento para transformar a matéria-prima no produto final. Isso faz bastante diferença para você se mostrar como artesã ou como a produtora, pessoa que tem o conteúdo e a sabedoria de transformar o papel em uma forma linda, maravilhosa, que você sabe fazer. Então, transformar você na potência que você é, na realidade que pode se tornar, sabe? Como a Júlia, produtora de de paper craft, sabe? Então, acredita sempre nisso. Eu acho que é o foco que pode te levar bastante longe. Está todo mundo falando de ideias sobre isso, né? Eu acho que focar em você mesmo é a coisa mais importante e vai te levar longe. Assim, muito legal o seu trabalho. Era isso que eu tinha para falar. Gente, que Muito bom. noite, Parabéns. Julinha. A melhor parte, eu acho, de um trabalho como esse, né, de estar numa turma como essa, numa jornada como essa, gente, da minha parte, particularmente aqui falando, a minha opinião, é justamente momentos como esses, assim, porque a gente pode até compartilhar alguma coisa técnica, vamos falar, né? Mas o ganho está justamente nesses momentos, maior ainda, né? Está justamente nessas oportunidades que a gente tem
de poder trazer as suas coisas, as suas ideias, as suas vulnerabilidades, enfim, a gente conseguir contribuir, compartilhar sem medo, né? E sem aquele receio de não posso contar tudo, porque senão alguém vai copiar, blá, blá, blá. Não. A gente tem uma grande essência muito potente de colaboração aqui, que é o que a jornada se propõe, né? Também, né? Então, é o que eu falo, a gente pode estar com uma turma reduzida, infelizmente, porque a gente conseguiu alcançar o número de inscritos, só não conseguiu, só a galera não veio. Mas o que a gente tem aqui, né, é uma coisa que é de altíssima qualidade, é incomensurável, não se mede, né? Espero que a gente consiga, em outras oportunidades, alcançar mais pessoas que tenham também esse espaço para a gente poder falar, conversar sobre as suas coisas sem medo e sair daqui melhor do que entrou, né? Que a ideia é essa, né? Agora você vê, né, Julinha, é aquela ideia que eu sempre falo, quando a gente faz, até quando eu faço as facilitações, né? A gente entra aqui a gente entrou com 10 na hora, a gente entrou com 10 cada um com uma ideia e estamos saindo com 10 ideias, ou no mínimo, né? Então, acho que isso é super importante. Foi bem, 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 bem legal. Doug, você. Eu não vou falar que você superou a expectativa, porque eu já sabia disso de verdade, era exatamente o que eu imaginava, então para com isso, né? Foi bom demais. Amor, você quer ficar com a gente mais um Obrigado, pouco, porque foi obrigado. sensacional. Espero que a gente esteja juntos em outras oportunidades também. A gente está em pouquinho aqui, a galera teve que sair, mas eu acho que vale, se quiser, Marcelo, fazer exercício com a gente, nesses minutinhos para a gente fechar gostoso aqui mais um pouquinho, pode ser? Então tá. Mais uns minutos que Marcelo vai fazer um exercício Pode bem ver. massa, Doug, eu acho que você vai curtir. Só Espera aí que eu vou sem compartilhar muito. aqui já o áudio. Show. Lembrando que às quintas-feiras a gente ainda tem um encontro com o Marcelo para bater papo sobre Eu vou falar disso. algumas questões que ele traz como de ajuda, né? Mas na parte mais emocional, pessoal, enfim, que é a rodada de conversa. Fala lá, Marcelinho. Essa semana eu vou falar sobre paz com o dinheiro. Como é que a gente faz... Paz com o dinheiro. Exato. Como é que se sente em paz com o dinheiro? Porque Nós Vou vamos botar falar. o som. Oi? Nós Pode vamos botar o- falar. Ah, sim. Vamos falar. Nós vamos falar sobre dinheiro. É isso. Quinta-feira a gente vai falar sobre paz com o dinheiro. Como é que é a relação com o dinheiro, né? Eu usei a palavra paz porque ninguém está em paz com o dinheiro nunca, né? Se tem muito é porque tem muito, se tem pouco é porque tem pouco. Ai, E ai, assim né? vai. Exato. Mas é interessante porque está diretamente ligado ao seu psicológico, né? Muito, muito bacana. É isso aí. Bora. Bom, vamos fazer um exercício hoje de Lá relaxamento. vai. Estão ouvindo a música? Tá ótimo o volume. Tá bom. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, se concentrarem na respiração. Puxa uma respiração profunda. Concentre na respiração. Deixe seu corpo soltar. Se sente leve, tanto quanto a sua respiração. Quanto mais respira, mais leve você se sente, mais o seu corpo fica solto, tranquilo. Muito bom. Mais profundo, mais você respira, mais se entrega a esse momento de verdade. Esse momento que é seu, você está completamente seguro. Nesse momento você vai se perceber numa sala onde tem uma mesa. Você vai até ela. Em cima dessa mesa, um caderno e uma caneta.
nesse caderno, você vai escrever todas as suas vontades, suas necessidades de realização, como se estivesse escrevendo uma carta para você, um pouco mais ali adiante, no futuro, dizendo como você se sente em realizar as suas ideias, os seus desejos, os seus sonhos, os seus anseios. Esse momento é todo seu. Você está entrando em contato com o seu eu do futuro e contando tudo o que você quer realizar. Pode perceber que a cor da tinta, caneta, ela brilha enquanto você escreve, indicando que os seus sonhos e os seus anseios brilham tanto quanto a sua vontade, o seu esforço em realizar, em caminhar ao encontro das suas realizações. Eu vou deixar você por alguns segundos, alguns minutos, escrevendo. Isso. Agora eu quero que você arranque a página desse caderno, dobre e coloque no envelope que está do lado do caderno, em cima da mesa. E essa carta vai ser entregue para você no futuro. E assim que você colocar essa carta dentro do envelope, feche e deixe em cima da mesa. Isso, se concentra. Coloca todo o seu empenho, o seu amor nessa carta. E tá feito. Eu vou contar até 3 e você vai retornar pro aqui e agora. 3. Você se sente muito bem, muito confortável com as coisas que você escreveu. 2. Você começa a voltar pro aqui e agora. 1. Você pode abrir seus olhos, sentir seu corpo pro aqui e agora. Espero que vocês estejam bem. Fez sentido para vocês. Aí. Finish. Obrigado, gente. Quinta-feira, às 19 horas, vamos falar sobre o dinheiro, né? O poder do dinheiro e os conflitos. Tá bom? Compareçam. Eu não tô. Você tá mutada. Agora sim. Maravilha, gente. Um beijo bem grande. Então, valeu por estar aí todo mundo até agora. Todo mundo não. A vocês aí até o final.
Seguimos na próxima semana, temos o nosso último encontro, né? Vamos falar com o Léo de novo, volta para falar com a gente sobre pitch, sobre apresentações estratégicas aí. E aí depois a gente dá os recadinhos finais, então. Beijo para vocês, tá? Maravilha. Beijo, gente. Gente, obrigado. Até quinta. Obrigado Martina, mesmo. obrigado. Obrigada, Doug. Obrigada, Maravilhoso. Obrigadão.